Namaskar, bem-vindos. Meu nome é Dada Randitananda e hoje eu vou falar sobre a mente e as suas partes, ou as suas, podemos dizer, câmaras. E essas câmaras chamamos de câmaras funcionais, porque elas se diferenciam uma das outras pela sua função. Os seres humanos são aqueles seres dominados pela mente. A maioria dos animais é dominada pelos seus instintos básicos, que os ajudam a preservar sua existência e preservação da espécie. Os seres humanos somos diferentes. Nós somos dominados pela mente. Podemos sentir fome, mas não vamos comer se estivermos chateados com o nosso anfitrião. Os animais não se comportam dessa maneira. Se eles estão com fome, eles vão comer. A nossa mente é muito complexa e podemos começar a entendê-la usando um exemplo. O exemplo, neste caso, vai ser de uma pessoa vendo um livro. Quando a gente faz uma ação, a gente pensa que é o corpo que está fazendo a ação. Por exemplo, eu toco alguma coisa, toco com as minhas mãos e estou sentindo com a minha pele. Se eu escuto alguma coisa, estou escutando com os meus ouvidos. Então parece que a ação está sendo feita pelo corpo, pelos órgãos sensoriais e motores. Seriam os olhos, ouvidos, nariz, mãos, pés, corda vocal. Parece que quem está agindo é o corpo. Mas uma análise mais profunda, a gente vê que quem age é a mente. Quem está agindo é a mente. Pensa bem, eu vou dar um exemplo. O exemplo é este. Eu estou vendo um livro. Eu vejo o livro com os meus olhos. Mas eu posso também fechar os olhos e continuar vendo o livro. Por quê? A imagem do livro ficou gravada na minha mente. Então eu estou com os olhos abertos, estou vendo o livro, mas fecho os olhos e continuo a ver o livro. O que está acontecendo? A imagem do livro foi gravada na minha mente, ou seja, uma parte da minha mente pegou a forma do livro. Então pensa, quem realmente vê? É a mente ou é os olhos? Os olhos funcionam só como um portão. As vibrações do livro entram nos olhos, que é o portão, e são carregadas através dos nervos até a mente, vamos dizer, até o cérebro, e o cérebro que transmite para a mente esta vibração. A mente pega a forma do livro. Então, realmente, o que eu estou vendo é a forma do livro na minha mente. Imagina, se eu estou aqui, sentado, olhando para o livro, mas eu estou pensando nas minhas férias, que eu vou para a praia de Búzios, não? Ou Cabo Frio, uma praia muito bonita, um mar assim tão bonito, tão limpo, azul. Estou pensando nisso, mesmo que o livro esteja em frente, eu não nem estou vendo o livro, eu estou vendo a praia na minha mente. Entende? Então, o que realmente a gente vê é a forma que o livro tomou
na minha mente. Então, continuando, esta parte da mente que pega a forma do livro, a gente chama de chitta. Em sânscrito, está aí na figura, C-I-T-T-A, chitta. A imagem do livro ficou gravada na mente. Mas quem está vendo? A mente também está vendo. Então, a mente está vendo o quê? A mente está vendo a forma do livro gravada na própria mente. Então, tem que ter uma outra parte da mente que está vendo, senão não via. Então, tem a parte da mente que toma a forma e tem a outra parte da mente que tem a função de ver. E essa outra parte da mente se chama, na filosofia, Aham Tattva. Está aí na figura, Aham Tattva tem a função de ver. Tem o livro, as vibrações do livro entraram nos nervos, foram até o cérebro, depois a mente, que está muito ligada ao cérebro, pega a forma do livro, a outra parte da mente vê, e tem ainda uma outra parte da mente, que é quem está vendo? Eu. Então tem que ter aquela parte da mente que é o eu, porque se eu não existo, não vou ver nada. Então tem que ter eu, é uma parte da mente. Outra parte da mente que tem essa função de ver, e a outra parte da mente que fica gravada a imagem. 3 partes. E essa parte do eu, a gente chama de Mahatattva. O que a gente pensava que era o corpo que fazia ação, agora a gente está vendo que a ação é feita pela mente. E não só isso, estamos vendo que a mente tem 3 partes funcionais. Uma parte onde fica gravada a imagem, uma parte que tem a função de ver e uma parte que é o eu, que faz tudo acontecer. 3 partes da mente. E essas vibrações que estão vindo do objeto, que seria o livro, a gente chama de Tanmatra. Então, essa ação de ver o livro, se a gente transforma em palavras filosóficas, fica assimilação psíquica de Rupa. Rupa quer dizer forma. Tanmatra seria o Tanmatra de forma. Quer dizer, a forma do livro, a imagem do livro está emitindo esses Tanmatras. E o que são esses Tanmatras? A definição está aí na imagem. Tanmatra é a fração microscópica de uma onda irradiada pelo objeto e recebida pelo meu órgão sensorial, que a gente chama em sânscrito de Indriya. Então, o Indriya está recebendo esse Tanmatra, e esse Tanmatra está sendo irradiado pelo objeto, que no caso é o livro. O livro está irradiando um Tanmatra, o Tanmatra está chegando na minha mente e a mente está assimilando esse Tanmatra. Quando a mente assimila esse Tanmatra, a mente toma a forma do objeto. Isso é a filosofia. Bem, vamos complicar um pouquinho mais. A gente pensou que o corpo que estava fazendo a ação, mas aí vimos que era a mente. Vimos também que a mente tinha essas 3
partes. E que a última parte, mais profunda, era o eu. Esse eu que está na mente, da onde vem? Porque a mente não sempre existiu. Então, esse eu que se expressa na mente como eu, assim, que dá a capacidade de agir e que depois essa capacidade de agir se exprime ou se expressa. Bem, esse eu, na verdade, vem de mais dentro, do interior, do que a gente chama consciência individual ou consciência unitária. A consciência unitária é esse eu, que depois a gente encontra ele numa parte da mente. E nessa parte da mente, esse eu dá a sensação de existir, de eu existo. Eu, como ser humano, penso, eu existo. Eu existo, aí eu posso agir. Esse eu de eu existo, em uma forma pura, está na consciência individual. Então, o ser humano, temos o corpo, temos a mente e temos a consciência unitária, que em sânscrito a gente chama de Atman. Fizemos uma ação. Pensamos que quem faz a ação era o corpo. Vimos que era a mente. A mente tem essas três partes. A última parte, o eu. Esse eu, numa parte da mente, é só um eu existo. Mas na outra parte da mente, este eu é o eu que age, que faz a ação de ver. É o mesmo eu, mas foi transformado. Primeiro era eu existo, depois era eu com a capacidade de fazer, eu faço. E depois, na parte que toma a forma do objeto, a ação já foi feita. É o eu que já fez a ação, já agiu. É o mesmo eu, mas está em três partes, ou como se diz, três funções. O mesmo eu com três funções. E vimos que o eu puro é a consciência unitária, o Atman. Então, é esse Atman que foi transformado no eu existo, que é o Mahatattva, que foi transformado no eu faço, que é o Aham Tattva, que foi transformado no eu fiz, que é o Chitta. Então, essa consciência unitária, que é o Atman, está sendo transformada, ok? Em três coisas. E quem está fazendo essa transformação? Tem a consciência está sendo transformada. Quem está fazendo a transformação? A transformação? Prakriti. Pode ver aí na figura. É uma outra definição filosófica. O que essa Prakriti faz? Essa Prakriti qualifica a consciência. O que seria? A consciência pura, Prakriti trabalha nessa consciência e transforma em eu existo. E depois Prakriti trabalha mais e transforma em eu faço. E trabalha mais ainda e transforma em eu fiz. É tudo trabalho de Prakriti. Então tem Prakriti e tem consciência. Consciência unitária a gente chama de Atman. Consciência somente a gente chama de Purusha. Então tem Purusha e tem Prakriti. O que Prakriti faz? Transforma
a consciência, transforma Purusha. Prakriti é um princípio que dá uma qualidade ou qualifica a consciência unitária. Tinha Atman, consciência unitária pura, só eu. Prakriti cambiou ou qualificou essa consciência pura, eu existo. Continuou, eu faço. Continuou, eu fiz. Prakriti, princípio que qualifica, e consciência, Purusha. Os dois são inseparáveis. Prakriti, na verdade, é um princípio do Purusha, um princípio da consciência. Existem sempre os dois. Na filosofia, a gente diz que é como as duas partes de uma folha de papel. Uma parte é Prakriti, outra parte é Purusha, não podemos separar. Mas são duas partes, mas não podem ser separadas. E esta Prakriti tem 3 princípios. O primeiro princípio, quando o primeiro princípio, que é sutil, trabalha na consciência, transforma a consciência no Mahatattva, que é o mais sutil, que é aquele eu existo. Este princípio de Prakriti a gente chama de Sattva Guna. Eu estou introduzindo muitos termos em sânscrito, porque a filosofia é em sânscrito. Então vão ter, nessas todas as lições que nós vamos ter, a gente vai introduzir mais de 80 definições de sânscrito. Mas vocês vão aprender pouco a pouco. E algumas são já conhecidas, outras não, mas gradualmente a gente vai assimilando. O segundo princípio de Prakriti, quando age sobre a consciência, cria o Aham Tattva. Esse é o princípio chamado Rajaguna, ou mutatório. E o último, que cria Chitta, é o Tamaguna, o princípio estático. Então, esses 3 princípios existem em Prakriti. E o Atman é a consciência unitária. Cada um tem uma consciência unitária, cada indivíduo. Na verdade, cada ser. Existem tantos seres, inumeráveis seres, inumeráveis Atman. Quando todas estas Atmans, o nome coletivo de todas estas consciências unitárias juntas é Paramatman. Parama quer dizer suprema. Atman, podemos dizer consciência suprema, Paramatman. O que é Paramatman? Nome coletivo de todas as consciências unitárias. Também conhecido como Bhuma Chaitanya, ou consciência cósmica, também conhecido como Brahma, é o mesmo com diferentes nomes, também conhecido como Brahma, bem-aventurança eterna, ou como Bhagavan, consciência universal, ou alma universal. Conclusão: realmente esse Brahma ou esse Bhagavan existe. E vou ler aqui a definição. Isto mostra que Bhagavan existe de fato e que sua existência é definida como Paramatman, ou alma universal, Bhuma Chaitanya, ou consciência cósmica, ou Brahma, bem-aventurança eterna. O resumo aqui
do capítulo 1. Se vocês veem na imagem aí, vamos começar aqui de cima. Ser humano está buscando a felicidade. No início, vai em direção aos prazeres físicos, mas na verdade a gente quer uma felicidade infinita. E o infinito, o que é? Entidade cósmica. E a entidade cósmica a gente chama de Brahma. E o que tem de especial no ser humano? Que a gente tem a consciência claramente refletida. Então, nós vimos que o Dharma, que significa natureza, propriedade ou característica, o Dharma do ser humano, o que seria? Buscar Brahma. Aí vem a pergunta, mas Brahma existe? Vimos que o corpo humano tem 10 instrumentos, ou 10 índrias, 10 órgãos. E a gente pensa que são estes órgãos que estão trabalhando, mas na verdade é a mente. E a mente tem três partes funcionais. O Chitta, Aham Tattva e Mahatattva. No Mahatattva, onde está esse eu, de eu existo, a essência, este eu realmente existe mais profundamente. É o eu testemunha, é a alma, esse Atman. E vimos que existe um princípio que se chama Prakriti, que qualifica a consciência, que é Prakriti que cria Mahatattva, Aham Tattva e Chitta. Falamos de Purusha, que é a consciência, e falamos de Tanmatra, que é aquelas frações microscópicas de uma onda irradiada pelo objeto, que chega no nosso Indriya. E no final vimos que todos Atmans juntos formam Paramatma, e que Paramatma é também conhecido como Bhagavan, Brahma e Bhuma Chaitanya. A pergunta é essa, sobre Tanmatra. Fico imaginando os Tanmatras do som. Como funciona? É da mesma forma. O som, a imagem, são Tanmatras que estão chegando no órgão da visão. O som são Tanmatras que estão chegando no órgão da audição. E mesmo quando a gente toca um objeto, o que está acontecendo? No tocar, o objeto está transmitindo Tanmatras e a gente está recebendo esses Tanmatras através da nossa pele, que é o órgão que dá a capacidade de sentir, e esses Tanmatras estão sendo transferidos através dos nervos e são assimilados psiquicamente. Neste momento, a gente percebe que a gente está tocando algo, que seja quente ou frio, agradável ou desagradável. Então, os nossos órgãos sensoriais, na verdade, são portões de entrada de Tanmatras que chegam dos vários objetos. Uma outra pergunta aqui. Por que a natureza do ser humano é ir ao encontro da entidade cósmica e não ao encontro da natureza animal? Ok. Pensa bem. No fundo, a gente quer ter satisfação. Por exemplo, eu vou comer até eu sentir que estou satisfeito. Eu vou beber até que eu sinto que estou satisfeito. Mas o que acontece? Que as coisas materiais nunca podem satisfazer. Eu vou querer mais, mais, mais e não vão satisfazer. Então, o ser humano
realmente quer ser satisfeito. E a parte animal não vai satisfazer. Então, qual a outra escolha? A parte de consciência, a parte divina. Só essa parte divina vai dar satisfação. A parte animal não vai dar. Entende? Por isso que a gente diz que a verdadeira natureza é buscar a consciência, buscar a parte divina, e não a parte animal. Porque se a gente for em direção à parte animal, nunca vai ter satisfação. A gente vai ter riqueza, não vai satisfazer. Vai ter isso, não vai satisfazer. Vai ter aquilo, não vai satisfazer. Realmente a satisfação vem da consciência, vem de dentro, vem da parte divina. Por isso que a gente diz que a natureza do ser humano é a parte de consciência, a parte divina, e não a parte animal. Se a gente for em direção à parte animal, não vai ter muita diferença entre ser humano e animal. Talvez o ser humano viva um pouco mais sofisticado, como eu dizia antes, mas não vai ter muita diferença do ser humano e o animal, entende? A parte mais importante da apresentação de hoje são essas 3 câmeras funcionais da mente: Chitta, Aham, Mahat. Chitta é aquela parte da mente que toma a forma do objeto. O objeto aqui pode ser qualquer objeto, pode ser um objeto físico, ou pode ser um sentimento, pode ser uma música que nós escutamos. Tudo isso está entrando na nossa mente. São tamatras que estão entrando na nossa mente e estão criando formas na nossa mente. Essas formas também podem ser criadas através da nossa memória. E podem ser também sentimentos. E tudo que está passando na nossa mente nesse momento, por exemplo, está passando na nossa Chitta. Então, Chitta é aquela parte da mente que toma a forma de todo o que a gente está experimentando. Aí, a outra parte é o Aham. Olha, o Chitta é a parte que está tomando a forma. O que é o Aham? O Aham é a parte que está percebendo a forma, é a parte que tem capacidade de agir. Se é uma coisa visual, é a parte que vê. Se é uma coisa sonora, é a parte que escuta. Se é um sentimento, é a parte que sente esse sentimento. Então, Aham é a parte da mente que tem capacidade de agir. Eu faço. Enquanto Chitta é a parte onde está passando tudo. Todos os sentimentos, todas as experiências nossas, está tudo acontecendo no Chitta. Mas Chitta não tem a capacidade de perceber, porque é a parte que está tomando aquela forma. O Aham é a parte que tem a capacidade de perceber, tem a capacidade de agir. Aí temos Chitta, uma parte, Aham, a outra. Qual a função do Aham? Agir. Qual a função Chitta? Tomar a forma. Mas tem uma outra parte, que é o Mahat. E o que é o Mahat? Mahat é o sentimento puro de eu. Se não existe eu, não vem a questão de agir. Então tem que ter o eu. E o eu é o Mahat. Então tem o eu, Mahat,
eu sou, eu tenho que existir, eu existo. Tenho eu faço, que é aham, e tem o que foi feito, o que está passando, o que a gente está experimentando, Nirtita. Então, Chitta, Aham, Mahat. 3 partes da mente.